Nesta manhã nós temos o privilégio de ter conosco o pastor Mark Wallace. Ele é secretário da Igreja Adventista na região do estado de Tocantins. Pastor, é um privilégio tê-lo conosco, que Deus possa usá-lo, e inclusive o pastor Wallace, por estar no Tocantins, ele já teve bastante contato com a cultura gaúcha. Então sinta-se em casa, pastor, aqui na nossa igreja. Obrigado. Inclusive nós, quando trazemos um convidado, nós normalmente abusamos, e portanto o pastor Wallace vai estar conosco também à tarde, 17 horas, 17 não é, pastor? horas. E amanhã também às 20 horas. Pastor, a igreja é sua, que Deus o abençoe e o utilize como instrumento seu. Muito obrigado. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu estou na igreja do Iguatemi. Ano passado, bem no princípio, eu estive aqui visitando, passei um sábado pela manhã aqui com vocês. E sempre é uma alegria retornar à casa de Deus, de pessoas especiais, como vocês. E o pastor Ibson, que é também amigo nosso, já o conhecíamos desde antes de trabalhar aqui, trabalhamos juntos na região de Brasília, alguns anos atrás, e tenho recebido boas notícias e informações que ele tem sido uma grande bênção, juntamente com a sua família, nessa casa. Que Deus continue abençoando a todos vocês, a ele e sua esposa, a senhora Daiana, que está por ali. Realmente é uma alegria estar com vocês. Como foi dito, eu trabalho no Tocantins, uma região um pouquinho mais quente que a região sul do Brasil. Na realidade, o Tocantins é um desses estados onde o frio chega assim, na casa dos seus 25 graus. Tá certo? Mas a gente acaba se acostumando. Como também se acostuma quando chega a casa dos 10 graus aqui em Porto Alegre, de vez em quando chega, né? Mas a professora Daiana já me disse que eu trouxe o calor do Tocantins. Está fazendo calor esses dias aqui em Porto Alegre? Um pouquinho quente? 17, 18 graus está quente. Tá certo. Mas de maneira que é uma alegria estar com vocês. Só para vocês terem uma noção, o estado do Tocantins, ele é o estado mais novo da federação, vocês sabem disso. Na próxima quarta-feira, a capital estará completando 26 anos de existência apenas. E é um lugar onde a igreja tem florescido, tem crescido pouco a pouco. Nós temos atualmente 160 congregações no estado do Tocantins, são 10.400 membros, e ali nós temos um grupo de pastores, são 22 pastores, 22 distritos pastorais, trabalhando para ver o reino do Senhor ser estabelecido naquele lugar. E é uma alegria realmente estar trabalhando ali e também poder conhecer vocês aqui, saber que Deus está abençoando a igreja no Tocantins e também aqui no Rio Grande do Sul. Que Deus realmente seja louvado pela existência da sua igreja em todo o mundo, mas de maneira especial aqui no nosso país. Muito bem. Como já foi mencionado, nós teremos alguns encontros hoje pela manhã, no final da tarde e também amanhã à noite. Eu estive pensando sobre o que nós poderíamos refletir um pouco na palavra de Deus para a nossa vida espiritual. Eu particularmente gosto muito de algumas coisas que ficam sendo faladas ao longo da semana e que são mencionadas na mídia, e dessa maneira nós consigamos assim tirar algumas lições para a nossa vida. Esses últimos dias vocês devem ter ouvido falar num casamento meio que badalado, de uma cantora, eu não sei se é tão famosa, mas eu acho que o pai é mais famoso que a cantora, tá certo? Mas pensando em casamentos, essa semana eu fiquei me lembrando de alguns casamentos que a história já registrou. E sabem, casamentos, na realidade, são aquelas experiências, aquelas oportunidades que normalmente deixam marcas, histórias para nós. E provavelmente aqueles que são um pouquinho mais velhos vão se lembrar do famoso casamento de Charles, do príncipe Charles e da princesa Diana. Para aqueles que não sabem, este foi um dos grandes eventos do século XX. Na realidade, este casamento, ele contou com 3.500 convidados e 750 milhões de telespectadores. Foi um casamento que foi veiculado pela mídia, muita gente assistiu esse casamento, e na ocasião, aquele casal recebeu 6.000 presentes. E dentre um deles, eles receberam do príncipe de Bahrein um veleiro avaliado aproximadamente em 1 milhão de libras. Casamentos, eles têm essas coisas especiais. A princesa Diana, na ocasião, usou um vestido de mangas bufantes que tinham cerca de 10.000 pérolas nessas mangas, e a cauda do seu vestido tinha 7,5 metros.
E o que fez com que muitos casamentos daí, então, seguissem essa tendência de muita pompa, de muita grandeza. Bem, essa história de casamento nos faz lembrar de algumas outras cerimônias de casamento que estão na Bíblia. E é sobre um desses casamentos que gostaria de refletir com vocês esta manhã. Por isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia neste instante, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, para nós refletirmos sobre a história de um outro casamento, porque casamentos deixam marcas e deixam histórias. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1 até o verso 13, nós encontramos a história de um casamento narrada por Jesus. Uma parábola, a parábola de um casamento. Mateus capítulo 25, do verso 1 até o verso de número 13. Aqueles que encontraram podem dizer um amém? Ok, então vamos seguir a leitura. Mateus capítulo 25, do verso 1 até o verso 13. Diz a Bíblia assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Bendito seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra esta manhã, amém? É conhecimento de todos nós que a cena é de um casamento no Oriente. As bodas, naquela ocasião, era uma ocasião de muita alegria, de muita festa. Tudo era feito para que todas as pessoas pudessem ter um grande momento de alegria, juntamente com os noivos e os familiares. Todos os preparativos eram feitos com rigor, muita atenção, todos os detalhes. Na realidade, quando acontecia um casamento naquela ocasião, todas as atividades da comunidade eram paradas para se dar atenção àquele casamento. Se um rabino estivesse pregando numa sinagoga, estivesse acontecendo um casamento, ele parava o seu sermão, a sua apresentação, para cumprimentar os noivos, desejar-lhes felicidade e continuar a sua pregação. Sabem, a procissão nupcial, naquele tempo, começava na casa do noivo, ia até a casa do pai da noiva, e buscava a noiva e levava de volta para a casa do noivo. Queridos irmãos, queridos amigos, esta é a cena que Jesus está descrevendo através daquela parábola. E quando nós olhamos para esta cena, para esta parábola, e considerando todo o contexto bíblico, nós temos que reconhecer que a parábola das 10 virgens, elas na realidade nos apontam para um outro casamento, um casamento maior, mais sublime, um casamento de ordem universal e cósmica, um casamento em que na realidade ilustra o encontro de um noivo com uma noiva. De quem que nós estamos falando? Do momento em que Jesus Cristo virá da sua casa e virá a este mundo buscar a sua noiva, a igreja, e levar de volta para casa. Amém? Em Efésios capítulo 5, verso 25 e 27, a Bíblia diz: Cristo amou a igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
porém santa e sem defeito. Sabem, esta será a maior cena de casamento que este universo vai testemunhar. Será um momento indescritível, a maior de todas as festas de casamento. O momento em que Jesus Cristo sair da sua casa e vir buscar a sua noiva para ir morar com ele. O encontro de Cristo com a sua igreja, o encontro de Cristo com o seu povo, com aqueles que estão aguardando, aqueles que estão esperando para ir com ele para o céu. Agora, como todo casamento que se preza, além dos noivos, também há os convidados. E na parábola Jesus fala que existem algumas convidadas especiais. E a Bíblia, dependendo da versão, chama essas convidadas de 10 virgens. Ou algumas versões dizem 10 donzelas. E todas elas foram convidadas. Elas receberam de bom grado o convite. E todas elas se prepararam. E naturalmente, pelo casamento estar acontecendo à noite, elas levaram um elemento indispensável para o casamento. Qual era? Suas lâmpadas. Aparentemente, todas estavam preparadas para participar do casamento. Todas estavam devidamente organizadas, esperando a chegada do noivo. Queridos, embora seja uma cena aparentemente comum, a parábola não tem um objetivo específico para todas as pessoas do mundo. Na realidade, Jesus tinha um interesse para direcionar a mensagem para um grupo específico. O público-alvo de Jesus ao contar aquela parábola não era toda a humanidade. O público-alvo de Jesus era falar exatamente para aqueles que dizem que estão se preparando para a volta de Jesus. E Ellen White indica isso no livro Parábola de Jesus, página 406, que ela indica que a igreja, aquela parábola representa a igreja que viveria justamente antes da sua segunda vinda. Queridos, Jesus está narrando através daquela parábola, a parábola daquele casamento, a experiência da sua igreja, a experiência daqueles que se dizem que estão aguardando a volta de Jesus, exatamente naquele momento. Agora, como eu disse a vocês, todo casamento tem as suas histórias. E na história que Jesus está contando, acontece um fato interessante. Todos os elementos perfeitos, o noivo se preparando para buscar a noiva, as convidadas, enfim, tudo acontecendo conforme planejado, até que acontece uma coisa no verso número 5, observem. No início do verso 5 acontece um fato inusitado. E tardando o noivo. Via de regra, todo casamento tem um atraso. Quem casou sem atraso aí? Deixa eu ver a mão. Ninguém? Opa, tem uma mão ali. Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Quantos que casaram se atrasou no casamento? Deixa eu ver a mão. Pode levantar a mão, não é pecado não. Muito bem. O meu casamento também atrasou. Quando eu me casei num domingo de manhã, marcado para as 9 e fui casar às 12. Mas deixa eu explicar, por favor, calma. Caiu um baita de um toró, como diz por aí. Chuva, muita chuva aí. Não chegou nem a noiva e nem os convidados. E também não dava para casar só o noivo e o pastor. Parece que, de via de regra, todo casamento tem um atraso. E no casamento que Jesus está falando, também está dizendo que tem um atraso. Os casamentos de hoje atrasam por diversas razões, não é? Atrasam por causa da chuva, por causa de um parente que está chegando de outra cidade, de uma viagem, é o pneu que fura, enfim, muitas são as razões que acontecem de levar um casamento a um atraso, a uma tardança. Queridos, a parábola indica que, por ocasião da volta de Jesus, aparentemente ocorreria um atraso, uma tardança. E o que chama a atenção que, por conta do atraso do noivo, neste caso, os convidados ou as convidadas, as donzelas, têm uma postura que desperta o nosso interesse para entender o que está acontecendo. Notem, a considerar o que está acontecendo no nosso mundo, parece que Jesus realmente está demorando para voltar.
O casamento, ou seja, o encontro de Jesus com a sua noiva, o resgate de Jesus, a sua igreja, está demorando. Porque as coisas que estão nesse mundo acontecendo chamam a nossa atenção, porque o nosso mundo não vai tão bem assim. Quando nós olhamos para as esferas da sociedade, vemos tantos problemas na ordem política, na ordem econômica, na ordem social, na ordem dos relacionamentos. As coisas estão tão complexas, tão difíceis, que nós temos que reconhecer que Jesus realmente precisa voltar logo. Não dá mais para continuar vivendo dessa maneira. Mas por que é que isso? O que está acontecendo? Por que será que ele não vem logo? Por que está havendo essa demora, essa tardança tão grande? Queridos, a grande verdade desse atraso é que nos mostra que o problema não está com Jesus. O problema não está com o noivo. O problema parece que está exatamente conosco, com a nossa atitude em relação ao atraso do noivo. Se nós observarmos, é que muitos dos convidados que representam a nós, que estamos aguardando a volta de Jesus, a exemplo das donzelas, estão se enfraquecendo, estão se desanimando, estão sonolentos a ponto de desanimarem da sua experiência de espera pelo noivo. Prezado amigo e prezado irmão, o que nós temos visto no tempo atual, nestes últimos dias da história, que muitos que se dizem que estão aguardando a volta de Jesus, estão cansando da sua experiência, estão desanimando da sua jornada, não estão mais com aquele brilho nos olhos como havia no dia que se batizou, no dia que aceitou Jesus, no dia que se prontificou a fazer a vontade do Senhor. À medida que o tempo vai passando, que os anos vão passando, as pessoas vão demonstrando uma certa frieza, uma certa letargia, uma sonolência tal, que quando se fala sobre a volta de Jesus, já não se encanta mais, o olho não brilha mais, não tem mais vontade de ir para o céu como ele promete em sua palavra. Ano passado eu fui pregar numa igreja no Tocantins, e eu preguei sobre a iminência da volta de Jesus. E preguei falando sobre como a Bíblia mostra a certeza veemente que Jesus em breve vai voltar. E preguei cerca de 35 minutos. Fiz o apelo no final do sermão. As pessoas se comprometeram em se preparar para a volta de Jesus. À porta da igreja, uma irmã distinta chegou comigo: pastor, obrigado pela mensagem, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu não acredito muito que Jesus vai voltar logo, tão depressa assim. Infelizmente, este é o cenário de muitos que estão hoje vivendo nos caminhos do Senhor. Não demonstram tanta confiança, tanta convicção que de fato Ele virá logo para nos buscar. Mas queridos, eu esta manhã vim dizer uma coisa importante para vocês. Na realidade, eu gostaria que vocês entendessem que mesmo que Jesus venha a demorar, nós não podemos desanimar, e sim nos preparar. Amém? Mesmo que o noivo venha a demorar, não podemos desanimar, e sim nos preparar. Agora, observem a atitude daquelas donzelas. Aquelas donzelas pareciam iguais, mas Jesus, na sua descrição, divide aquelas convidadas em dois grupos. O grupo das 5 preparadas e grupo das 5 despreparadas. Na aparência eram iguais. Na aparência faziam a mesma coisa. De maneira geral, no exterior, eram muito semelhantes. Tinham a mesma declaração de fé. No entanto, alguma coisa aconteceu que fez toda a diferença no desfecho daquele casamento. Notem que quando o noivo chegou, de todas as convidadas, os dois grupos se dividiram. Um grupo entrou e o grupo saiu, e um grupo ficou de fora. Por quê? O que é que fez a diferença entre o grupo que se dizia que estava esperando o noivo? O que é que fez a diferença para aquelas pessoas que se diziam que estavam preparadas, aguardando a volta, a chegada do noivo? Na realidade, se vocês olharem comigo o verso 3 e 4, ali está a grande diferença entre os dois grupos. Mateus capítulo 25, verso 3 e 4 diz: as nécias tomaram suas lâmpadas, mas não levaram azeite. Verso 4, as prudentes, além das lâmpadas, levaram? Então responda comigo: o que é
que fez a diferença entre os dois grupos? O azeite ou óleo, como queiram chamar. No fim das contas, para aquela geração que verá a volta de Jesus, o que fará toda a diferença será o óleo ou o azeite. É isso que vai fazer a diferença. Esta é a grande diferença. Na Bíblia Sagrada, você vai encontrar o Espírito Santo sendo ilustrado de diversas maneiras. Essa semana, no estudo da lição da Escola Sabatina, vimos o Espírito Santo sendo ilustrado pela pomba. Em Atos capítulo 2, você vê o Espírito Santo ser ilustrado pelo fogo. Também nós encontramos na Bíblia o Espírito Santo sendo ilustrado pela água. Mas em Zacarias capítulo 4, do verso 1 a 14, o Espírito Santo é ilustrado pelo óleo ou pelo azeite. Em outras palavras, o que vai fazer toda a diferença para a nossa geração nestes últimos dias, que está aguardando e esperando a volta de Jesus, não é quanto tempo de experiência cristã, não é quanto que você memoriza de mandamentos, de ideias da Bíblia, mas sim aquilo que mais importa, a presença do Espírito na nossa vida. É isso que vai fazer toda a diferença. Por isso, nesta manhã, queridos irmãos, queridos amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 3 coisas que essa parábola nos ensina. De que forma podemos nos preparar para a volta de Jesus, levando em conta que é o óleo, é o Espírito, é o azeite que vai fazer toda a diferença em nós nestes últimos dias. Então, em primeiro lugar, no verso número 4, a primeira maneira de nos preparar de maneira adequada, devida, para o encontro com o noivo, para receber Jesus em glória. Verso número 4, a Bíblia diz: as nécias, ou melhor, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Em primeiro lugar, nós devemos ter o nosso próprio azeite, o nosso próprio óleo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aquelas donzelas prudentes levaram o seu próprio azeite, o seu próprio óleo. Elas não foram descuidadas, fizeram a sua provisão especial, extra. Elas não esperaram que outros fizeram aquilo que elas deviam fazer. Por outro lado, as donzelas insensatas não se planejaram devidamente, esperaram para que as outras pudessem fazer por elas, confiaram na provisão de outras pessoas. Me parece que a lição é muito clara para nós. Queridos, muitos na geração que estamos vivendo estão dependendo do óleo ou do azeite de outras pessoas. Nós não podemos depender do óleo das outras pessoas. Agora deixa eu explicar uma coisa a vocês. Muitas pessoas, no nosso tempo, na nossa geração, não estudam a Bíblia, mas esperam ou se apoiam no conhecimento bíblico das pessoas que estudam. Não possuem uma vida de oração eficaz, mas dependem da oração e da intercessão constante daqueles que se consagram. São impacientes com as pessoas de maneira muito fácil, se irritam facilmente, mas esperam que as pessoas demonstrem tranquilidade, paciência consigo. São egoístas e criticam todos, mas esperam que sejam tolerantes consigo mesmos. Ofendem o próximo e querem que ninguém os ofenda. Queridos irmãos, queridos amigos, ter óleo próprio, ter azeite próprio significa uma experiência particular, íntima e pessoal com Jesus através do Espírito Santo. Eu sei muito bem que é muito importante nós nos encontrarmos num encontro coletivo, geral, num programa geral. Um pode apoiar o outro. Mas eu estou me referindo a uma experiência que deve sobrepor a esta. Nós não podemos apenas esperar que os irmãos façam que a nossa fé cresça. Nós precisamos experimentar de maneira pessoal, individual, quem é a pessoa de Jesus. Amém? Há um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está em Jó capítulo 42, verso 5. Jó 42, verso 5, no seu
momento de angústia pessoal, depois de ter passado tanto tempo sofrendo, Jó faz uma declaração que ilustra muito bem esta experiência que todos nós precisamos ter. Jó capítulo 42, verso 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos irmãos, queridos amigos, é chegado o tempo de não apenas ouvir sobre Jesus, de não apenas ouvir sobre o Espírito Santo, mas é chegado o tempo de nós experimentarmos por nós mesmos quem é a pessoa de Jesus em nossa vida. É tempo de nós experimentarmos a pessoa do Espírito Santo em nosso viver. Quando se trata de caráter, queridos, nós não podemos resolver o nosso problema de caráter com o caráter dos outros. Nós temos que saber o seguinte: ou você tem caráter, ou você não tem caráter. Não se pode emprestar caráter, não se compra caráter, não se pode improvisar caráter. Nós precisamos ter a nossa experiência de transformação de caráter pessoal e particular com o Senhor, ter o próprio óleo. Queridos amigos, o amor de alguém pode nos ajudar a crescer na fé, mas o amor não se transfere e não se empresta. Caráter, fé e amor são elementos indispensáveis para a vida cristã, mas só podem ser adquiridos se você tiver a sua experiência particular com o Senhor. Ellen White diz em Recebereis Poder, página 304, os que não cultivam o espírito e o hábito da oração não podem receber o azeite da bondade, paciência, longanimidade, delicadeza e amor. Nós temos que ter a nossa própria experiência. Eu e você temos que experimentar por nós mesmos, não depender necessariamente dos outros. É importante alguém falar, é importante os cultos, são importantes os cultos, são importantes os movimentos gerais, isso tem seu valor e a sua importância. Mas nos últimos dias, o que deve fazer toda a diferença é eu ter a minha experiência do óleo, o meu próprio azeite, a minha experiência com o Senhor. Em segundo lugar, o verso 8 nos mostra uma segunda coisa importante que precisa acontecer em nossa vida, no preparo para a volta do Senhor. O verso 8 diz: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E por que estava apagando? Porque elas não tinham azeite, não tinham óleo em quantidade suficiente. Tinha uma quantidade pequena, não era a quantidade que deveria ter. Infelizmente, não foram precavidas. O pouco que elas puseram não foi suficiente para ajudá-las no momento da crise. Queridos, aquelas mulheres, aquelas convidadas, as que estavam se preparando para a chegada do noivo, elas não eram hipócritas. O que elas não fizeram foi colocar azeite em quantidade suficiente. E aqui está a segunda verdade que nós precisamos colocar em prática para nós nos prepararmos para a volta do Senhor. Nós precisamos ter óleo em quantidade. Não basta apenas você ter a sua experiência momentânea, em algum momento você com Deus, você com o Senhor, buscar a presença do Espírito, faz parte, é necessário, indispensável. Mas o texto mostra que é necessário também ter em quantidade. Esses dias eu estava estudando o livro de Efésios. E eu fiquei observando quantas vezes o apóstolo Paulo fala sobre a presença do Espírito na nossa vida. E ele vai colocando, vai apresentando a necessidade do Espírito Santo dentro do contexto do grande conflito. E muitas vezes o apóstolo Paulo vai falando, ensinando, incentivando que nossa vida precisa ter o Espírito dentro do processo do grande conflito. Ou seja, para nós sermos bem-sucedidos, sermos vitoriosos no grande conflito, nós precisamos ter em grande quantidade a presença do Espírito em nosso viver. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, do verso 11, 17 e 18, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, e tomai a espada do Espírito, e orando todo o tempo no Espírito. E no capítulo 5, verso 18, ele diz: enchei-vos do
Espírito. Notem, queridos, que o Espírito Santo, assim como foi uma prática seguida por Jesus em ter o Espírito guiando a sua vida, nos dias atuais, Paulo faz menção que no grande conflito nós também precisamos ter essa experiência, uma experiência íntima, particular, forte com a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos ter o poder do Espírito em quantidade em nossa vida. Ter mais óleo em quantidade implica em desejar que o Espírito Santo faça uma obra profunda, radical e completa em nosso coração. Ter mais óleo em quantidade é não se contentar com a mera aparência espiritual, e sim com uma transformação radical. Ter mais óleo em quantidade é não estar apenas familiarizado com as verdades da Bíblia, mas permitir que o Espírito Santo introduza tais verdades em nossa vida. Ter mais óleo em quantidade significa menos superficialidade e mais profundidade no poder do Espírito de Deus. Somente quem dispor dessa experiência, a experiência viva com Cristo, com intensidade, com intenção, é que será capaz de se manter firme diante das últimas crises, as últimas provas que neste mundo há de se levantar. No mesmo livro, Recebereis Poder, página 342, Ellen White diz: ao se aproximarem os membros do corpo de Cristo, do período de sua luta final, o tempo de angústia de Jacó crescerão em Cristo e partilharão grandemente de seu espírito. É a chuva serôdia que os vivifica e fortalece para passar pelo grande tempo de angústia. Provas virão, a exemplo do casamento narrado por Jesus. E para nos manter firmes, vigilantes, nós precisamos do Espírito em quantidade. E finalmente, final do verso 9 e o verso 10, nós encontramos a terceira maneira de nos preparar para a volta do Senhor. Jesus fala, no final do verso 9, a experiência daquelas mulheres. Diz: ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Eu ficava um pouco intrigado com essa declaração de um grupo para outro. Você não pode emprestar o seu óleo, você tem que ter o seu próprio óleo. Você não pode ter óleo, pouco óleo, você tem que ter mais em quantidade. E elas dizem assim: vão, procurem no mercado, no comércio. Interessante que o grupo desprevenido sai para adquirir novo azeite. A pergunta que me vinha à cabeça é: será que é possível comprar na última hora? A Bíblia não fala em nenhum momento, mesmo elas voltando, que elas adquiriram um novo óleo. O que estou tentando dizer para você é: se nós queremos nos preparar para a volta do Senhor, nós não podemos deixar para adquirir o óleo na última hora. Queridos, aquelas mulheres ou aquelas convidadas buscaram uma solução espiritual de um jeito humano muito conhecido. Sempre deixar as coisas para a última hora. Vocês entendem bem o meu português? Infelizmente, nós temos essa prática de deixar as coisas para a última hora. Eu fiquei pensando tantas coisas que a gente deixa para a última hora. Por exemplo, nós temos que reconhecer que não deixamos muitas coisas para a última hora. Chegamos ao trabalho e para a escola em cima da hora. Estudamos para a prova do concurso na última hora. Compramos os presentes de Natal na última hora. Preparamos a casa ou a roupa do sábado na última hora. Acreditamos que quando a porta da graça estiver para fechar, eu vou mudar de emprego, começar a guardar mandamento e finalmente colocar meus pecados em dias, e eu vou então para o céu com Jesus na última hora. Cremos que quando Jesus estiver aparecendo nas nuvens dos céus,
na última hora, vou pular para dentro, está tudo certo. E vamos empurrando a vida cristã com a barriga. Queridos, esta é uma situação que nós temos que pensar um pouquinho mais. Ler engano. Não se corrige pecados na última hora. Não se guarda mandamento na última hora. Não se começa a obedecer a Deus na última hora. E sabem, eu fiquei pensando uma coisa. Não se passa a amar a Jesus de fato na última hora. Uma vida cristã autêntica, genuína e preparada para a volta de Jesus não se constrói apenas em um ato ou em apenas num único momento. Uma vida cheia do poder do Espírito Santo, ela é construída ao longo de toda uma experiência diária, constante e profunda. E vou dizer algo para vocês que eu tenho descoberto. O óleo da última hora não tem o mesmo efeito do óleo adquirido ao longo de toda a vida. Nós precisamos começar a buscar a presença de Jesus e do Espírito, mas a partir de agora, e não na última hora. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz, tudo quando te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Em Tiago capítulo 4, verso 14, diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece hoje, por um instante logo se dissipa. Nós não sabemos o dia de amanhã, por isso temos que fazer agora. E Hebreus capítulo 3, verso 15. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, as donzelas insensatas deixaram tudo para a última hora. Infelizmente, deixaram e não puderam entrar. Isso se assemelha com o exemplo que a Bíblia diz dos antediluvianos, que também deixaram para a última hora, e a exemplo das donzelas, tiveram a porta cerrada, a porta fechada. E para as pessoas que se dizem aguardarem a volta do Senhor, que deixam para a última hora, só existe uma única sentença. Mateus 25, 12, Jesus diz naquela parábola, não vos conheço. Portanto, queridos, o tempo para adquirir o azeite, o óleo do Espírito, essa experiência íntima, particular e profunda com Jesus, quando é? Hoje, agora. Eu quero terminar as minhas considerações essa manhã dizendo algumas coisas para vocês. Jesus está voltando. Jesus está vindo. E mesmo que ele demore um pouco, mesmo que aos nossos olhos ele esteja tardando um pouco mais, nós não podemos desanimar, e sim nos preparar. E para nos preparar para a volta do Senhor Jesus, lembre, nós precisamos ter o nosso óleo, o nosso azeite próprio. Tem a sua importância ter a ajuda dos irmãos, os cultos, os programas, os encontros coletivos. Mas nós precisamos ter a nossa experiência particular com o Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos ter o azeite, o óleo em quantidade, intensidade, força, poder. Permitir que o Espírito, de fato, transforme-nos de maneira tal que nós saibamos que a nossa vida está nas mãos do Senhor completamente. E, finalmente, que essa experiência do óleo, do azeite, não seja deixada para a última hora, mas devemos adquirir essa experiência a partir de hoje, agora. Eu comecei falando sobre um casamento, eu quero terminar falando sobre um casamento. No século XIX, os casamentos britânicos, eles tinham toda uma característica. E a Rainha Vitória, ela inaugurou um momento muito distinto na história da realeza britânica. Em fevereiro de 1840, ela se casou com seu próprio primo, Albert. E aquele casamento, pelo menos 3 coisas podem ser destacadas como lição.
chamaram a atenção naquela ocasião. Em primeiro lugar, a rainha casou com seu primo por amor. Naqueles idos tempos, casamento não se fazia por amor, e sim por arranjos políticos, por interesses econômicos. Mas eles se casaram por amor. Em segundo lugar, eles se casaram não à noite, e sim durante o dia, às 1h da tarde. Os casamentos naquele tempo só se faziam à noite por causa da pompa, da grandeza, mas eles se casaram à tarde. E finalmente, aquela rainha se casou, em terceiro lugar, se casou com um véu, utensílio proibido para as noivas da época. E, além do mais, casou de vestido branco, o que ajudou a popularizar a questão do casamento de vestidos brancos por todo o mundo. Eles foram casados durante 21 anos, tiveram 9 filhos, e após a morte do seu marido, ela guardou a foto do seu marido debaixo do travesseiro durante 10 anos. O que essa história tem que ver com a nossa mensagem dessa manhã? Pelo menos uma única coisa eu quero mencionar. Aquela rainha rompeu com a tradição. Eu quero dizer uma coisa muito especial para você nesta manhã. Você conhece a sua vida cristã? Você sabe como se encontra diante do Senhor, diante deste cenário de preparo para a volta do Senhor Jesus? A pergunta é, como você se encontra diante da volta do Senhor? Será que já não chegou a hora de nós começarmos a pensar em romper com o nosso aparente preparo para a volta de Jesus? Fugir de uma aparente preparação e, evidentemente, nos transformarmos em homens e mulheres que estão, de uma vez por todas, tendo uma experiência profunda, íntima, particular com o Senhor? Queridos, nessa manhã o Senhor está nos chamando para uma experiência que supere a expectativa, acima de uma experiência mediana. O Senhor quer que nós tenhamos este conhecimento da sua pessoa, do seu poder em nosso viver. Nós precisamos ter uma vida espiritual mais forte, mais profunda com o Senhor. Mais oração, mais Bíblia, mais intensidade, mais intencionalidade, mais jejum. Uma vida que de fato demonstre a quem nós estamos servindo e quem vai nos buscar em breve para nos levar para o céu. Queridos, está na hora de nós termos uma experiência um pouco além do que nós estamos tendo. No final das contas, só 2 grupos. Um entrou e o outro ficou de fora. E o que fez a diferença foi o azeite, foi o óleo. Nestes últimos dias, antes de Jesus vir, o que vai fazer a diferença? O quanto você tem tido a experiência do Espírito dirigindo a sua vida. Essa manhã eu quero te dar a oportunidade de você refletir seriamente como anda a tua vida cristã. Será que não chegou a hora de nós termos essa experiência mais particular com o Senhor? O Senhor está nos chamando a termos essa experiência. A experiência para que o Espírito Santo seja derramado em nós. O Espírito Santo seja derramado com quantidade, com qualidade. Para nos tirar da vida de indiferença espiritual e nos tornar homens e mulheres, uma geração, famílias que de uma vez por todas estão conhecendo o Senhor e se preparando para a sua grande volta. Eu vou convidar o trio para cantar a última música dessa manhã. Eles vão cantar uma música que fala sobre a nossa necessidade de espiritualidade. Mais oração, mais busca, mais poder, mais unção, mais força. É essa experiência que o Senhor quer que nós tenhamos em nossa vida atualmente. O Senhor não quer apenas nos conhecer por nome, Ele quer conhecer você e Ele quer que você o conheça. Pense hoje nessa manhã, o que você tem feito? Quais são as suas práticas? Qual tem sido a tua intenção? O Senhor quer que você faça parte do grupo que esteja completamente preparado para a volta do Senhor Jesus. Enquanto o trio cantar, renove o seu desejo, a sua vontade, o seu propósito
de ter uma experiência com Cristo diferente e melhor daqui para frente. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Entrega o teu caminho ao Senhor esta manhã, todos os teus problemas, as tuas aflições, que Ele vai fazer por você. Busque mais, mais e mais da sua presença. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender,
terra, nos erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus. Quero todos ficarem em pé, por gentileza. Oremos. Pai querido, existe um desejo intenso do céu que está no teu coração em ouvir as nossas súplicas, em ver uma entrega completa e genuína de cada um de nós em tuas mãos. Tu sabes que muitas vezes nos ocupamos com as coisas que há neste mundo. Nos acostumamos até demonstrarmos ser boas pessoas religiosas. Mas, Senhor, a tua palavra essa manhã nos disse que não basta apenas participar desse contexto religioso. É preciso algo a mais que faça toda a diferença. É preciso haver uma entrega genuína, um conhecimento particular com intensidade. Porque somente desta forma, tendo a presença do teu bom Espírito sobre nós, é que estamos devidamente credenciados a adentrarmos os portais celestiais. Nos levantamos esta manhã com o propósito, Senhor, de sermos estes filhos com uma experiência espiritual mais intensa, diferente e para melhor ao teu lado. Abençoa esta congregação. Abençoa teus filhos que aqui estão. Tu bem sabes as lutas, os desafios. Tu bem sabes aquilo que tem muitas vezes atrapalhado a nossa vida. Nós queremos te entregar completamente o que temos feito em tuas mãos. Entregar a nossa vida. E queremos ser estes homens, estas mulheres, estas famílias, com uma experiência espiritual íntima, pessoal, que efetivamente demonstre que nós amamos e conhecemos Jesus. Abençoa a igreja de Iguatemi, todos que aqui estão, e obrigado por falar ao nosso coração esta manhã. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém.